Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago agora, neste momento, a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos a partir da questão 267. Vamos lá. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Resposta. No quadro de educação religiosa da civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como pedra angular ou como fonte máter da revelação divina. Ou seja, é uma importância muito grande. Muitas vezes, se nós formos levar ao pé da letra cada simbolismo, cada palavra, metáfora utilizada no Velho Testamento, nós não compreendemos. Nós precisamos adaptar e buscar a orientação espiritual disto para trazer ao nosso dia a dia e encontrar explicações que se encaixem também de acordo com a nossa evolução espiritual, certo? Mas ele é fundamental para a compreensão, por exemplo, do livro final do Apocalipse. Questão 268. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? Resposta. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então a base parte de Moisés, parte ali, pode-se dizer, o início de uma instituição de direito na face sobre a terra, para organizar um povo que era muito rebelde, então muito difícil de lidar. Parte dali uma instituição de regularidades de direitos e deveres de cada um. Questão 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Monte Sinai? Resposta. Estais altamente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos da evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então, Moisés ter ouvido a voz de Deus, Moisés ouviu a voz dos emissários, dos enviados por Deus, vamos dizer assim, espíritos ligados ao Cristo, então também filhos de Deus, que falavam por intermédio de Deus, vamos dizer assim. Questão 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Resposta. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a se considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante e materialista. Então, desta forma, nós podemos ver que Moisés iniciou as revelações trazidas da espiritualidade, organizando todo um estado, como comentamos anteriormente, de direitos e deveres de cada um, a fim de minimizar e reformar um povo tão rebelde e muitas vezes até mesmo violento, certo? Questão 271. Como Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Resposta.
O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e verdade não nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanaram os caminhos e a verdade. Conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque o Espiritismo, simbolizando a 3ª revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Então, através de Moisés foi trazida e exemplificada, implantada a lei, trazida uma organização, vindo através de Cristo as revelações também, fundamentadas na lei de justiça, de amor e caridade, e a nós, agora, a organização através do Espiritismo, de um consolo, de uma reforma íntima e de uma transformação em crescimento espiritual. 272. Qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Resposta. A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações, e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor. Como já dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça. Mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem a todas as forças que lhe possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Então, primeiro foi necessária a organização. Olha, se você bater, vai apanhar também, para que as pessoas parassem de serem violentas e agirem simplesmente por um instinto. Com Jesus, além de não agirem por instinto, há o esclarecimento de fazer ao próximo aquilo que realmente gostaríamos que a nós fosse feito. Há a implantação e a exemplificação, melhor dizendo, de um perdão e de uma justiça de Deus, de que ninguém está aqui quando padecendo por acaso, e que todo amor gera mais amor. Questão 273. Qual é verdadeiramente o segundo mandamento? Não farás imagens esculpidas das coisas santas que estão nos céus, segundo alguns textos, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica de Roma? Resposta. A segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. Então, existem coisas que são específicas e centralizadoras e controladoras de cada religião, não da religiosidade ligada a Deus, certo? Questão 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade?
Resposta: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Ou seja, na época de Moisés, as pessoas utilizavam disto para qualquer coisa, para se vingar das outras, para saber com quem casariam ou não casariam, coisas que infelizmente muitos ainda necessitam e fazem por trás disto ainda, nesse mesmo mecanismo. Por isto, é preciso que se busque o equilíbrio. Uma coisa é buscar notícias dos entes queridos, outra coisa é se utilizar da espiritualidade para tirar até mesmo o nosso livre-arbítrio. Ou seja, eles dizem se eu uso rosa ou uso preto, certo? Agora adentraremos no item Profetas, questão 275. Os 5 livros maiores da Bíblia encerram símbolos especiais para a educação religiosa do homem? Resposta: todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com semelhantes e para com Deus. Assim, os 5 primeiros livros vêm compor uma ordem, vêm compor um ensinamento e uma disciplina perante os homens na face da terra, dos tempos de Moisés para cá, certo? E finalizando este vídeo de hoje, 276. A previsão e a predicação nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Resposta: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Assim, tendo como base Cristo, nós temos a fonte do amor divino e realmente o equilíbrio e tudo que necessitamos para crescer, certo? Então este foi o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo adentraremos a partir da questão 277 a 286. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!